e por força física. Ela vai na força do seu braço. Por isso, tantas mulheres enfermas de alma e enfermas de corpo físico. Porque se posicionam na força do seu braço. E o profeta Zacarias diz que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Então, lá na igreja, eu trabalho com 2 ministérios e também dirijo a Escola da Palavra, que é uma escola que prepara, que treina líderes ou pessoas que queiram, desejem a liderança. Então, nós temos pessoas, temos pastores e temos pessoas de vários lugares, e ela funciona online e presencial. Isso é para te dizer, não é para fazer propaganda, mas é para te dizer que eu entendo muito bem o que vim fazer aqui. Quando eu cheguei, o Senhor falou comigo assim, renovação de mente para elas. Eu tenho mais ou menos a certeza que aquela pastora ali que vem depois de mim, ela vai ministrar no poder do Espírito Santo. E que vai ter cura, milagre, e que vai ter muita coisa boa, e que o Espírito vai atuar nos dons. Porém, para que você não perca isso quando sair por aquela porta, você tem que mudar a sua mentalidade, amém? Quantas profecias, não precisa levantar a mão não, quantas palavras de Deus você já recebeu que não se cumpriram até hoje? Só se examine. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra e não alinhamos a palavra. E não nos alinhamos, não nos colocamos debaixo dessa palavra. Nós ficamos eufóricas porque recebemos, alguém bota a mão na nossa cabeça, bota a mão em nós, começa a nos tocar e vem com óleo, e nós ficamos felizes, mas quando saímos por aquela porta e nos deparamos com os problemas da vida, a palavra se perdeu. É como está escrito, o semeador saiu a semear, porque tem um ladrão da palavra. A parábola do semeador diz que tem um ladrão da palavra. O diabo é ladrão da palavra, ele adora roubar a palavra. Roubar o texto de você? Não, os crentes sabem muito texto, capítulo e versículo. Eles falam muito sobre isso, mas falta o entendimento, falta a prática, falta viver a palavra. A palavra é Cristo, Ele é o verbo que se fez carne. Então nós amamos alguém que não praticamos. E João, capítulo 15, o Evangelho de João vai dizer que Jesus declarou, os que me amam são os que praticam a minha palavra. Logo depois de Jesus vem Paulo, e Paulo diz assim, vocês só vão experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se mudar a mente. Olha que interessante, Paulo não disse assim, vocês irão receber, vocês irão viver a perfeita vontade de Deus, se alguém orar por vocês. Se a profeta entregar uma palavra, se o óleo descer na cabeça de vocês, não, Paulo diz, vocês só experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se houver renovação de mente, e o que renova a nossa mente? A palavra de Deus. Então, normalmente, quando reunimos mulheres para cura, há uma expectativa no nosso coração que alguém virá e começar a falar em novas línguas, e que vai chamar as mulheres na frente, que vai botar a mão na cabeça das mulheres, e Deus vai operar, e vai, irmãs, e vai. Só que você não pode perder o que Deus quer te dar hoje. Então você tem que saber como o céu funciona, como Deus funciona, porque nós somos mestres em criar o nosso Jesus. Eu tenho certeza que para cada um aqui tem um Jesus. E não tem muito Jesus, tem apenas um da Bíblia. Então eu preciso saber que Jesus é esse. A palavra de Deus diz que existem águas, como ela ministrou, existem águas que saem do santuário. E que essas águas que saem do santuário curam. Agora a grande pergunta é, como é que eu sou tocada pelas águas do santuário? É milagre? Não, irmã, não é milagre não, é posicionamento espiritual. Não é milagre não. Não é milagre não. E mesmo assim, todos os milagres de Jesus, as pessoas foram a Jesus. As pessoas estavam no ambiente que Jesus estava. Porque está escrito em Mateus 7, aquele que busca, acha. Vamos pensar nisso? E o que não busca? Não encontra não, irmão. Mas está na igreja, mas não encontra. Mas veio para o seminário de mulheres, mas não encontra, porque não busca. A busca não é porque você vem ao culto, a busca é de dentro para fora. A busca é um desejo, um posicionamento de dentro para fora, é um desejo do coração, que me faz buscar a Cristo, e a entender Jesus para vivê-lo.
A cura está em Cristo, a libertação está em Cristo, a prosperidade está em Cristo. João 10,10 disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Até quando em nossos altares falaremos de cura? Porque se precisamos falar de cura, e precisamos mesmo, é porque não estamos curadas. E por que não estamos? Se Jesus consumou tudo na cruz, já parou para pensar nisso? Se ele gritou, está consumado, por que muitas de nós estamos enfermas? E estamos mesmo. Estamos enfermas. Porque muitas de nós... Porque muitas de nós estamos com o casamento destruído. Porque muitas de nós estamos sendo bênção na igreja, mas não estamos sendo bênção para nós mesmas. Eu conheço muitas mulheres de oração que são uma bênção. Elas profetizam, elas entregam palavra, elas são canais de cura, mas quando você chega na casa delas, elas estão com a glicose alta, elas estão tendo problemas de pressão, elas não podem fazer muitas coisas porque falta o ar, ou seja, elas estão precisando de acolhimento. Mas elas são mestres em acolher os outros, só não acolhem a si mesmas. Veja, nós não seremos 100% curadas, libertas, não estaremos no estágio de perfeição para servir a Deus. Deus não espera de nós perfeição, mas Deus espera que cada uma de nós se comprometa com a nossa jornada. Quando você aceitou Jesus, você entrou numa jornada que começa com aquilo que a gente chama de novo nascimento. Você nasceu de novo. Se alguém nasceu é bebê, amém? Se alguém nasceu é bebê. Bebê tem que crescer? E quando o bebê não cresce? É anomalia, não é? E quando o bebê não cresce? É doença, não é? E quando o bebê não cresce? É enfermidade, não é? Você conhece alguém que tem 30 anos de igreja e ainda faz fofoca, irmã? Senti, viu? Até agora eu falei de Jesus, ninguém tinha manifestado, né? Aí falei a palavra fofoca, você viu que foi unânime. Você conhece alguém, né? Você conhece alguém que está há 20 anos na igreja e está cheia de opinião, gostei do culto, não gostei do culto? E se eu não gostar, eu não volto. Você conhece? Sabe qual é o nome disso? Crente que não cresceu. E sabe o que acontece quando a gente não cresce? Obrigado, pastora, muito obrigado, tá? E quando a gente não cresce, a gente não vive o que Deus tem para nós. Porque Deus não dá coisa grande, especial à criança. Sabe por quê? Pensa no seu filho, quando ele era criança ou se ele é criança. Você daria para ele alguma coisa valiosa? Não. Porque se você pegar uma criança e entregar para ela um celular caro, é doideira, porque ela vai pegar e vai jogar no chão. Por isso Jesus dizia uma frase feia, mas é exatamente como o céu se manifesta. Jesus dizia assim: não lance pérolas aos... Por que ele fala disso? Porque porco só quer comer. O que? Não interessa. Ele só quer comer. Conhece alguém assim? Eu quero ir para o culto. Para quê? Ser abençoado. Mas abençoado em que área? Abençoado. Mas vai ser abençoado como? Não sei, eu quero a bênção. Que lá naquela igreja tem muita bênção, tem muita profeta lá, e eu vou ser abençoado, entendeu? Só que a bênção que o Senhor libera sobre nós, ela é por áreas da nossa vida. E guarde uma coisa no seu coração: Deus não fará por você, Deus fará com você. Não há nenhum relato bíblico em que Deus fez por Abraão, Deus fez com Abraão, Deus fez com Esther, Deus fez com Ana, Deus fez com Moisés. Ele não fez por. Josué tinha acabado de perder seu líder, o pastor da igreja de Josué tinha morrido, o pastor presidente, e Deus chega para ele e diz assim: Moisés é morto, vai. Não teve assim não, Moisés é morto, vamos esperar uma semana para você recuperar do luto, porque você está debaixo de enfermidade da alma, e depois eu entendo você. Não, Moisés é morto. Ou seja, contou uma novidade, né? Na verdade, ele não estava avisando que Moisés era morto, ele estava dizendo: Josué, agora é contigo, Josué. Exatamente como ela ministrou, agora sou eu e você. E o livro de Josué começa: Josué é servo de Moisés,
mas termina: Josué, servo de Deus. A sua história tem que ser assim, e a minha também. A minha história tem que ser Marta, serva da pastora Gisela, da casa de oração, e terminar assim: Marta, serva de Deus. Você conseguiu entender o que é isso? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Você tem que sair do estágio do natural, do humano, do terreno, e partir para o estágio do horizontal. As coisas não se resolvem na igreja, as coisas se resolvem no seu quarto, que pode ser a sua cozinha, seu banheiro, sua sala. É lá que as coisas se resolvem. Sabe para que a gente vem para a igreja? Para servir e adorar a Deus. Porque a gente tem Jesus. Olha só, a gente não vai para a igreja para ter Jesus, a gente tem Jesus e corre para a igreja. O lugar melhor de estar é a igreja. A igreja é a casa do pão, a igreja é a casa do suprimento, a igreja é a casa do altar, onde vai fluir rios de água viva. Esse lugar é maravilhoso. Só que tem um lugar que é teu e com Deus. Tem um lugar que você precisa encontrar, independente da irmã fulana, independente se alguém vai visitar você, independente se alguém diz que você é uma bênção, independente se alguém diz que você é vitoriosa, você tem que dizer para você quem você é. Está escrito. Mas quantos sabem o que está escrito? Quantos sabem? Por isso Paulo disse: se você quer mudar as coisas, comece pela sua mente. Romanos 12:2. Quer mudar as coisas, comece por você. E eu quero trazer a história de uma mulher, mas eu não quero falar do milagre, porque na verdade não foi milagre, foi reposicionamento. Eu quero trazer a história de Ana para a sua vida. Amém? Eu não vou falar de mulheres que não tiveram filhos. E também a ideia não é orar pela barriga de ninguém, antes que alguém crie essa expectativa. A ideia é te perguntar assim: será que Ana só orou naquele dia? Ou Ana orava sempre de forma equivocada? Ou será que Ana estava mesmo atrás de filho ou estava atrás de honra? Porque o filho ela deu. Ela estava atrás de um posicionamento de honra, ou ela estava realmente atrás de um filho? Porque Deus depois deu 5 para ela. Mas aquele primeiro ali, Samuel, era o filho da honra de Ana. E era o filho do propósito de Deus. Para o céu, Samuel era propósito. Para Ana, Samuel foi honra. Mas teve um dia que essa mulher não só orou, teve um dia que essa mulher, que já estava enferma de alma, se posicionou espiritualmente. E a Bíblia diz que quando ela sai do altar, no santuário, o seu abatimento já não era encontrado no seu rosto. Ela sai do altar diferente do que ela chegou no altar. Porque ela fez no altar o que ela tinha que ter feito desde o primeiro dia que ela com seu marido foi oferecer a adoração ao Senhor. Nessa tarde eu quero te convidar a ver a palavra de Deus como um lugar da solução. Existe um lugar chamado Palavra de Deus. Nesse lugar habita o Espírito Santo em movimento. Mulheres têm emoção, mas não podem ficar em emoção. Mulheres foram geradas em Deus para serem afetuosas, mas não para viverem de afeto apenas. O céu não se move por afeto, o céu se move por princípios espirituais. Se fosse por afeto, Jesus não ia para a cruz. Se fosse por afeto, nós não seríamos resgatados, não. Porque a Bíblia está dizendo que ele recebeu a ira que é nossa. E não leia só João 3,16, leia João 3,18. Porque está escrito que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não estão em Cristo. A ira de Deus está sobre aqueles que não estão em Cristo. Por quê? Porque a ira é para todos nós, mas Jesus nos substituiu naquela cruz, e ele gritou: está consumado, reconectei terra e céu, seja na terra como é no céu,
Seja na terra, irmã, seja na tua vida hoje, como é no céu. Mas a grande questão é como é no céu. Você sabia que você não vai morar no céu, irmã? Tem crente que gosta de cantar essa música, que vai morar no céu. Vai nada, irmã. Nova Jerusalém, Apocalipse. Está escrito lá que nós vamos ficar por aqui mesmo. Graças a Deus por isso, com o nosso Jesus. Que história é essa de morar no céu? Não tem isso, irmão. Sabe por quê? Porque o céu tem princípio, tem governo, tem regra, tem instrução e tem estratégia. Quantos milagres Jesus fez nos discípulos? Tipo assim, Tiago, vem aqui que eu vou orar por você. Pedro, vem aqui que eu vou ungir a mão e colocar na sua enfermidade. Não, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Instrução, 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 instrução. Porque o milagre resolveu a hemorragia daquela mulher. Mas até hoje a gente não sabe nem o nome dela. A gente continua chamando aquela mulher de mulher do fluxo de sangue. Mas ela não foi curada? Mas nem o nome dela a gente sabe. Sabe por quê? Porque ela não fez história com Jesus. Porque ela foi até Jesus querendo um milagre. E quem vai até Jesus querendo milagre, recebe milagre, ponto. Mas quem vai até Jesus desejando relacionamento, recebe relacionamento e milagre. Conseguiu entender agora? Os discípulos tiveram suas vidas transformadas por Cristo. Porque Jesus disse, vem. Jesus não disse, vou curar você, vou fazer milagre. Jesus não disse, vou multiplicar. Não, Jesus só disse uma palavrinha, vem. E Jesus já disse para nós desde o dia que aceitamos a Ele. Ele disse, vem, vem para quê? Para cumprir o propósito que você tem nessa terra. Cada uma de nós aqui tem um propósito nessa terra. Quanto mais perto do propósito, irmã, as coisas vão cooperar. Quanto mais longe do propósito, as coisas não vão cooperar. Pastora, mas está escrito em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, vírgula, e andam segundo o seu propósito. E tem pregador que prega errado, porque ele quer te convencer que basta amar a Deus. Não, basta amar a Deus e dar resposta ao céu. Irmã, você sabia que você tem que dar resposta ao céu? Pastora, resposta ao céu, cumpra seu chamado. Levante outras mulheres. Se posicione hoje com aquilo que Cristo já fez. Cristo conquistou cura para nós. Nós não somos enfermas. Não é profecia, é palavra de Deus. Você não é enferma. Você pode estar com uma dor de coluna, com uma dor disso, com um problema de depressão. Sabe o que você faz com isso? Em frente. Quando Jesus foi a um lugar de enfermos, quando Jesus foi ao poço de Betesda, havia lá um homem, há 38 anos, no meio dos enfermos. É mais ou menos como a igreja de Cristo, que está sempre dizendo que está com algum problema. E aí Jesus, alguém diz para Jesus, a Bíblia não diz se foi alguém ou se foi o Espírito Santo, mas o fato é que Jesus descobriu um homem lá que tinha 38 anos fazendo a mesma coisa. Sabe o que Jesus fez com ele? Cura. Não, Jesus fez uma pergunta para ele, que essa tarde eu quero perguntar para você também. Jesus virou para ele e falou assim, meu amigo, você quer mesmo ser curado? Porque você está parado aqui há 38 anos. Você está parado no mesmo lugar esperando o anjo. O anjo vai vir sim. O anjo vai mexer na água, mas o teu problema é que você é paralítico, você não vai chegar na água. Então, por que você fica fazendo a mesma coisa se você quer mudança? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 1. Irmã, é para abrir seus olhos, é para renovar sua mente, não é para machucar, amém? Depois que eu me converti, eu tomei uma decisão que me acompanha muito. Toda palavra que Deus vai me dar, através de pastores, através de qualquer pessoa, seja próxima a mim, se essa palavra for dura, eu aguento. Você tem que aguentar. Porque se você não suporta uma palavra, que dirá um demônio. Entende? Então, Deus tem uma didática conosco. Ele vai fazer milagres essa noite? Vai, eu tenho certeza.
Ele vai transformar? Vai, tenho certeza. Mas eu tenho que mudar a minha forma de ver as coisas para receber do céu. Enquanto Abraão não se desfez do sobrinho, Deus não falou com ele mais. Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, tu e tua casa. O que ele faz? Carrega a muleta. Qual era a muleta? O sobrinho. O que Deus fez? Por quê? Porque o sobrinho, na verdade, representava uma mesma mentalidade. Qual era a mentalidade? Eu tenho que ter alguma coisa para me segurar. Se Deus não me curar, eu tenho um plano B. Se Deus não me der aquele marido, eu tenho um plano C. Se Deus... Não, irmã, a gente é do céu, a gente não tem plano B, a gente só tem plano A. A gente acredita na palavra de Deus. A gente não acredita porque alguém nos disse, a gente acredita porque está escrito. Entende? Veja isso. 1 Samuel, capítulo 1, diz assim, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframinita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Note isso, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Então, todos os anos a Ana ia falar com o Senhor. Todos os anos aí, a Ana ia e a Penina ia perturbando a Ana. Todos os anos. Lembra do paralítico do Poço de Betesda? 38 anos. Todos os anos ela ia lá com a mesma questão. Seguindo. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Então, todos os anos, olha como é que o diabo é repetitivo, né? Lá ia a Ana, lá ia o capeta através da Penina. Você não pode, você não consegue, você isso, você aquilo. Mas a Ana tinha um Deus. Alguém diz para você, você não vai avançar, você não vai ter família restaurada, você não vai conseguir um emprego melhor, você não vai terminar a faculdade, mas você tem um Deus. Só que a Ana, anos e anos e anos, ouvia quem? A Penina. Deixa eu falar para você, Romanos 14 diz que no mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas sem propósito. Todas as vozes que existem, que chegam na sua mente, que não são só vozes da sua alma, elas têm um propósito. A da Penina era paralisar a Ana. Aí olha o que o texto diz, ela chorava muito e não comia, chorava muito e não comia. Deduzo eu, chorava muito, não comia, não orava. Chorava muito, não comia, não batalhava. Chorava muito, não comia, não se posicionava. Porque a Penina paralisava a Ana no campo das emoções, ano após ano. Quantos anos mais vamos ficar paralisadas no campo das emoções? O campo das emoções é o campo do diabo. Para pensar como é que Deus se relaciona contigo. Essas coisas, irmãs, é coisa que a gente gosta de falar, porque é bom de ouvir, né? Aí a gente começa, menina dos olhos de Deus, você é amada do Pai. Mas quando o Pai chega para a gente, Ele dá instrução. Porque o carinho de Deus é dando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O carinho, o amor de Deus é praticando. O carinho do céu é fazendo, não é de boca, não. Por isso Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que praticam as minhas palavras. Eu não sei se você já pensou sobre esse texto, porque se você pensar, a coisa fica feia para a gente. Porque então quer dizer que se nós não praticamos, para Ele nós não o amamos. Porque o amor do céu tem atitude, o amor do céu não é de boca, esse tipo de amor é dos homens. Estou contigo, hein? Carioca adora falar que está junto, né? Eu sou carioca. Carioca adora falar, não é, pastora? Estamos juntos. Quando você entra em crise, a igreja tem um problema. Ué, cadê o irmão? Estava junto? Não quero saber. A igreja está com problema.
Não é assim que fala? A igreja está com problema. Acho tão fantástico isso, a igreja está com problema. Quem é a igreja? Pois é, então quem está com problema? O pastor, na linguagem crentez. Não é assim? Se você sair perguntando, a resposta está certa, mas o comportamento é errado. A igreja somos nós, mas a igreja tem problema, o pastor tem problema? A igreja tem problema, nós temos problema. Sabe quando uma igreja é forte? Não é quando seus membros são perfeitos, é quando seus membros são posicionados na palavra de Deus. Não precisa de perfeição, o céu não espera perfeição, o céu espera que você se posicione. Alguém pode estar pensando assim, mas pastora, tem dias, e tem dias mesmo, irmã, que é difícil levantar da cama. A palavra de Deus diz que há uma graça. Paulo disse que havia um espinho na carne, que ele não suportava mais, ele pediu para arrancar o espinho, e Deus disse, não, porque tem uma didática nesse espinho, porque tem um ensinamento meu nesse espinho, porque tem coisa para aprender com esse espinho não sai de ti, mas a minha graça te basta. Então, se você não consegue levantar da cama, há uma graça, clame pela graça, busque a graça de Deus, porque ela vem. E você mal percebeu, você fala assim, vou ao banheiro. Quando você vê, você foi ao banheiro, tomou banho, lavou a louça, ligou para uma amiga. Ou seja, você se levantou, porque a graça chegou. Mas aquele que clama pela graça se posicionou. Entenderam? Glória a Deus. Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ou seja, ela não ficou chorando e não comeu, ela foi orar, mudou a atitude. Segue o texto. Ó Senhor dos exércitos, tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, ou seja, enferma de alma. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo, Ana deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Deus respondeu à oração de Ana por duas razões. Ana ia de tempos em tempos, todo ano, Ana ia adorar o Senhor. Só que Ana estava numa jornada, Ana estava crescendo. Deixa eu falar uma coisa para você, você está numa jornada. Deus te chama a crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é carro do ano, crescimento espiritual não é cargo na igreja. Tem gente que tem cargo na igreja e é bebê. E isso é um problema danado. Né? Quem canta bem não necessariamente é crescido espiritualmente. E vou falar mais, quem prega bem não necessariamente é crescido espiritualmente. Só tem o dom. Pastora, que é isso? Só tem o dom. Qual o significado da palavra dom? Presente. Dom no original é presente. A pastora me deu essa Bíblia. Aí eu estou aqui desfilando com a Bíblia. Tem algum mérito eu estar desfilando com a Bíblia? Não, eu ganhei. O mérito é de quem me deu. O dom é de Deus. Mas o mérito que podemos ter junto ao céu é crescer.
de dentro para fora. O que é uma pessoa crescida espiritualmente? É uma pessoa que não vive no lugar da emoção, ela vive no lugar da palavra. Se a palavra diz, eu faço. Eu posso não entender, mas eu faço de acordo com a palavra de Deus. Lembra da pesca de Pedro? A pesca de Pedro foi assim, Jesus falou, lance as redes onde as águas estão profundas. Pedro disse, eu não entendo, mas porque é a tua palavra, eu tomo atitude debaixo da tua palavra. Ou seja, nós não, se entendermos melhor mas não precisamos entender a instrução do céu, precisamos cumprir. A igreja está cheia de intelectual, está cheia de teólogo, a questão é praticar. Entender é bom, muito bom, mas não é o suficiente. O que muda a nossa vida não é só a teologia, o que muda a nossa vida é praticar a teologia que temos dentro de nós. É praticar o tanto de Bíblia que entrou em nós. E Ana estava no campo da emoção. Ana ia ao templo com seu esposo, ano a ano, chorando, ouvindo aquela mulher, e chorando, e chorando, e chorando. Sabe o que Deus faz? Não faz nada. Porque Ana não se posicionou espiritualmente. Está escrito em Mateus 18:18. Aquilo que eu ligo na terra, aquilo que eu estabeleço na terra, aí é que está a nossa maior bênção e o nosso maior perigo. Porque se eu estabelecer errado, amém, o céu diz. Você já viu alguma irmã que casou com uma pessoa que não devia casar? Que todo mundo sabia que ela não devia casar? Você já encontrou o anjo descendo no meio da cerimônia, dizendo, pastor, não consuma o casamento. Já viu isso? O que Deus faz? Assiste. O irmão não quer vir no culto. Alguém aqui que já faltou culto, foi um anjo na sua casa pegar você amarrado e trazer para a igreja? Não, se você disser que não vai ao culto, o que acontece com você? Fica em casa. Não é assim? Porque aquilo que eu estabeleço na minha vida, veja, nós não temos nenhuma autoridade para estabelecer o plano original de Deus. Deus está cumprindo o seu propósito. Ucrânia e Rússia estão no propósito de Deus. China está na linha histórica de Deus. A pandemia estava no cronograma de Deus. Esse cronograma a gente não se mete. Esse cronograma nós somos chamados a atuar para cooperar. Vão e façam discípulos, enquanto eu cumpro o meu cronograma. Agora a nossa vida é nossa. Lembra de Adão? O que Deus fez? Deu jardim para o Adão. Fazer o quê? Cuidar. Deus deu a sua vida para você. Para você fazer o quê com ela? Cuidar. Entregar na mão de alguém. Deixar alguém dizer o que você tem que fazer. Ir atrás do profeta, porque se o profeta for dizer para mim, eu faço. Se o profeta não disser, eu não faço. É isso? Não. A palavra de Deus diz, os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Deus nos deu a vida e disse, dentro de vocês tem aquele que é o ajudador da igreja, o Espírito Santo. Ele vai ajudar vocês a viverem suas vidas. Consegue entender isso? Então, Deus olhou para Ana e viu Ana está no campo das emoções. Então, Deus continua acompanhando Ana. Deixa eu falar com você. Deus age através de processos e construções e desconstruções. Lembra do Neemias? Tinha que reconstruir. Deus adora derrubar coisas dentro de nós para reconstrução. Deus adora nos acompanhar no processo dele em nós. Ele só espera que a gente faça junto com ele, caminhe junto com ele. Ana estava no seu processo. Ana escutou o tempo todo a sua rival. Mas chegou um momento que Deus e Ana começaram a se entender de uma forma diferente. Lembra quando você converteu? Você ora da mesma maneira como você converteu? Não. Você lê a Bíblia da mesma maneira que no dia que você converteu? Não, porque você cresceu. Ana cresceu no processo. Sabe o que ela fez? Ela chegou um ano. Ela, ao invés de ficar ouvindo a voz da Penina, ela foi para o altar. E ela ouvia dizer, e na lei estava claro, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que se manifestava pelas
alianças. Então, sabe o que Ana fez no altar? Chorou. Não, aliança. Você entendeu? Você ficou tão paradinha aí. Você entendeu o que Ana fez? Ana largou a penina para lá, Ana largou a rejeição para lá, Ana largou o chororó para lá e disse: se tu me deres, eu te dou. Fechado? Eu vou cumprir, você vai cumprir? Deus do Antigo Testamento era o Deus que se manifestava por aliança. Ana começou a enxergar o Deus que ela servia. Ana estava crescendo. Você consegue compreender isso? E aí sabe o que Deus fez? Deus respondeu. Ana, naquele ano, Ana enfrentou a sua dor. Deixa eu falar uma coisa para você. Dor não é algo ruim. Dor é lugar de crescimento. Dor é lugar de treinamento. E dor é lugar de cura. Mas o problema da dor e da enfermidade é que elas podem também ser lugar de esconderijo. Não se esconda na dor. Não se esconda na enfermidade. Se posicione. Sobre você há uma palavra. Isaías 53, versículos 4 e 5. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos saradas. Então por que enferma? Pastor, eu não entendo essa palavra, mas ela é de Deus. Eu não entendo Isaías 53, mas ela é de Deus e eu passo a agir e a buscar do Senhor agir debaixo dessa palavra. Consegue compreender como é que se faz? Deus trabalha em processos. Se você permanecer no campo das emoções, lá você vai encontrar a voz satânica. O diabo adora emoção. Por isso que Jesus, quando reuniu os discípulos, você vê alguma situação em que Jesus fica abraçando muito, beijando muito, muito afetuoso. Oh, te amo, meu irmão. Tem uma, não tem uma. Sabe por quê? Porque Jesus pegou aqueles homens e dava instrução, instrução, instrução para libertação. Conhecereis a verdade, conhecerás a instrução e ela te libertará. Consegue entender isso, irmã? Você precisa de instrução do céu, você precisa de Bíblia Sagrada. Você precisa entender como Deus trabalha. Você precisa entender que Deus não é só amor, não. Deus é também amor. E que essa história de hipergraça é heresia. Deus não aceita tudo, não. Deus não aceita qualquer coisa, não. E a maior prova é: a salvação é para todos, mas a revelação é para os filhos chegados. Não é todo mundo que tem revelação do céu igual, não. Tem irmãs que têm alto entendimento do Senhor e nem no Espírito Santo ora. Nem batizada com o Espírito Santo é. Como é que você explica? Explica biblicamente, ela busca, ela vai para o joelho, ela ora de todo o seu coração e ela recebe de Deus. Não são os dons que nos garantem, não é o batismo do Espírito Santo que nos garante, é o nosso caráter em Deus, é o nosso posicionamento em Deus, é nos curvarmos à palavra de Deus. Senhor, o meu casamento está destruído, eu preciso de Ti. Aí depois você falar isso, você deve estar perguntando assim: e daí, pastora, fala mais o quê? Aprenda a ser uma mulher segundo a Bíblia. A mulher segundo a Bíblia fala pouco e ora muito. Mas botaram na nossa cabeça que a gente é o grupo que fala muito e é o grupo do afeto, não é isso? Olha o capeta no meio da gente. Quem fala muito ouve pouco. E os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Se eu falar muito, eu não ouço o Espírito. E se eu não ouço o Espírito, eu não tenho estratégia do céu para restaurar minha casa. Eu posso ir a uma consagração e uma irmã orar pela minha casa, isso é uma bênção, mas isso não é suficiente para a transformação do meu lar, porque Jesus tem que entrar lá, e Jesus é a palavra, mas não é a palavra porque você abriu a Bíblia, é porque você pratica a Bíblia, lá dentro. Mas pastora, você não tem ideia de como meu marido é? Não precisa, eu preciso ter ideia de como você é lá dentro, Bíblia. Consegue entender isso? A questão não são os problemas que nós temos, a questão não era a esterilidade de Ana, a questão é como ela enfrentava o problema.
O problema tem que ser enfrentado. Primeira coisa, ele não pode ser escondido. As nossas enfermidades, a pastora abriu o culto falando uma coisa que eu achei fantástica. Ela disse assim: se nós enfermas fazemos tantas coisas, se nós formos saradas, existe um interesse satânico que você não enfrente suas questões. Existe um interesse satânico que você venha para a igreja, ore o povo inteiro, unja a casa dos outros, mas na sua casa você está cansada e não consegue nem fazer oração. Existe um interesse satânico de que você cuide dos outros e não cuide de você. Existe um interesse satânico nisso. A Bíblia diz: ame ao teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, se você não gosta de você, a sua forma de amar o próximo não é bíblica, é a sua forma. E a nossa forma nem sempre dá certo, porque ela não é do céu, ela é da terra. Enquanto Ana tentou não enfrentar, apenas chorar, não teve resposta do Senhor. Quando Ana se posiciona e fala a Bíblia com Deus, fala a lei com Deus, Deus responde. Oração tem que ser alguma coisa que você prepara. Vai orar pelo quê? Não sei, vou orar. O Espírito me guia sim, irmão. Guia naquilo que você tem que orar. E qual é o texto bíblico que você ora? Qual é a palavra que você ora? Você preparou com base em que palavra você ora? Sob o fundamento de que texto você ora? O céu entende Bíblia e o diabo também. O diabo entende Bíblia. Olha, a 1000 quilômetros de distância. Ele olha um crente, vê um crente na palavra, sabe o que ele faz? Retira-se. Mas ele vê um crente emotivo, emocional, criança, sabe o que ele faz? Fica ao derredor. Porque ele fica esperando a hora, porque ele tem certeza que a hora vai chegar. Tem certeza que vai fazer o bico, que vai chorar, que vai se esconder dos outros, que vai fingir que não tem problema. A gente usa aquele texto, tudo me vai bem, de forma equivocada, irmãos. Tem horas que a gente tem que chegar para o Senhor e falar: não vai bem não, Deus, me ajuda. Pessoas enfermas que cuidam de outras pessoas ficam mais enfermas ainda. Por isso, pastores morrem cedo, pastores se matam, e mulheres de pastores, sentar com elas, elas começam a chorar. Por quê? Porque Deus nunca pensou pessoas tristes, adoecidas, se dedicando a Ele. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha o Paulo, chicoteado, no naufrágio, mas estava preso. Em 2 Timóteo, Paulo velhinho na prisão, no cárcere, apanhou, quase morreu várias vezes e estava preso. Um senhorzinho assim, velhinho, preso. Aí chega, ele escreve para o seu discípulo, Timóteo. Aí ele diz assim: Timóteo, traga-me a capa e também os livros, e não esqueça de trazer a minha caneta. Sabe por quê, irmãos? Porque preso ele ia produzir doutrina para as igrejas. Você consegue entender que esse homem estava encarcerado, mas estava cheio de vida? Você consegue entender que esse homem estava lúcido, estava cheio do Espírito Santo e cheio de Deus? E por que nós temos que ficar enfermas? E por que nós precisamos sempre de cura interior? Porque isso tem que habitar em nós. Estamos mesmo, irmãs, não estou negando não, estamos mesmo. Quando nós nos afastamos da prática dessa palavra, nós não vivemos a ordem do texto, nós vivemos sob a nossa ordem. E nós nos movemos normalmente pelo que vemos e ouvimos, que é quase nada do que existe. Então essa noite é uma noite em que você tem que se posicionar como uma filha de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você: esquece que é líder de mulher, esquece que é pastora, esquece que é líder de departamento. Você é filha. Hoje aqui você é filha. O Espírito Santo está aqui. Desde que eu cheguei, eu estou vendo a pompa do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Não é o leão que está aqui, é o Espírito Santo. E Ele está dizendo: vocês são filhas, filhas amadas, filhas criadas pelo Pai, filhas geradas para um destino, filhas geradas para servir. Há um propósito sobre sua vida.
Atrás de você tem muitas mulheres. Atrás de você existem mulheres com câncer. Atrás de você existem mulheres abandonadas por seus maridos. Atrás de você existem muitas mulheres. Você precisa olhar para trás de você. E não só para suas dores. Você precisa se levantar nesse congresso hoje, para que você possa receber a próxima preletora. Você tem que decidir agora. Eu decido ficar de pé. Eu decido viver a palavra. Eu decido. Você tem que se posicionar, porque ela virá com o poder do Espírito Santo. E aí, se você recebe o poder do Espírito na euforia, na falta de entendimento, quando você chegar na sua casa, com todo respeito, e encontrar o marido alcoolizado, encontrar o marido adúltero, você perde tudo que recebeu aqui. Porque você vai fazer que nem a Ana, ficava olhando para a Penina. Mas ela tinha um Deus, mas ela olhava para a Penina, mas ela tinha um Deus. Mas chegou um dia que Deus se manifestou para ela. E Ele se manifestou tanto, que ela foi para o templo, e ela foi para o altar, e ela foi chorando mesmo. Deixa eu te falar, eu já estou terminando. Tem horas que você tem que ir chorando mesmo. Tem horas que você tem que ir com medo mesmo. Vai com medo, vai chorando, mas vá ao altar. Vá falar com seu Deus. Você não é uma pedinte, você é filha. Sabe o que aquela mulher cananeia disse para Jesus? Aquela mulher cananeia, Ciro Fenícia, ela confrontou Jesus. Ela disse: Jesus, as migalhas que caem da tua mesa, os teus cachorrinhos comem. Por que as migalhas caíam da mesa? Porque os filhos não participavam plenamente do banquete. Havia desperdício. E a mulher Ciro Fenícia, de uma sabedoria do alto impressionante, disse: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da tua mesa. Mas a mesa é para quem, irmãs? Para nós. Mas caíam migalhas, porque eram desperdiçadas. Muitas de nós desperdiçamos aquilo que Jesus está dando nesses dias, porque não estamos nele. Você tem que ser encontrada nele, chorando, com medo, insegura, gaguejando, mancando, mas nele. Nele, você tem que ser achada nele. Ele tem que olhar para ele, tem que ver você. Nós somos o ramo, ele é a videira. Nós estamos conectadas. Você tem que se encontrar nele. Como é que faz isso, pastor? É sobrenatural? Não, você tem que estar aqui. Você tem que alinhar a sua vida a isso aqui. Você tem que conhecer e entender isso aqui. Peça ajuda. Vá aos seus pastores, frequente a escola bíblica dominical, pergunte ao seu professor, busque que você vai encontrar, e você vai ver que você vai começar a ler o Salmo 23, e ele vai se revelar para você de uma maneira que ele nunca se revelou, porque você está buscando. A palavra tem tesouros, mas ela não se revela a qualquer um. Clama a mim e te revelarei coisas ocultas e escondidas. Para você acessar o oculto e o escondido, tem que clamar. Quem clama, crê. Quem clama, relaciona. E quem só vai no culto de domingo? Não acha nada, só acha o pastor e a igreja e as pessoas. Sai de ser crente domingueira. Vai ter relacionamento. E isso não é para julgo nem para acusação, mas é para que você se posicione. Assim como Jesus disse àquele homem paralítico, existem momentos na nossa vida que nós estamos como mulheres paralíticas, não é? Só isso aqui está funcionando, o resto está tudo parado. O coração está parado, os sentimentos estão parados, os nossos braços não sabem o que fazer, as nossas pernas não sabem para onde ir. Tem momentos que nós estamos assim, não estamos? Pois é. Aquele homem estava desse jeito. E Jesus olhou para ele e disse assim: levante-se. E sabe qual foi o milagre daquele lugar? Aquele milagre não foi o homem levantar, foi o homem decidir levantar. Você não precisa levantar, porque quem te levanta é o céu. Você precisa decidir ficar de pé. Porque o papel do céu é levantar você, mas a decisão de estar de pé é sua. Enquanto nós formos emotivas, enquanto nós prevalecermos no campo da emoção e acharmos que somos aquelas que nos reunimos com um bando de coisa rosa, irmãs, a gente vai ser engolida pelo diabo. Mas quando nós nos posicionarmos em Deus e falarmos com o Senhor, como Ana, eu me posiciono hoje, eu faço uma aliança contigo.
Vamos ficar de pé. Só o Senhor sabe quem vai se posicionar. Eu não sei, e também não é da conta de ninguém, a sua vida é sua. Mas se você crê nisso, se você, assim como Ana, ninguém viu Ana, ela entrou como mais uma pessoa naquele lugar. Muitas pessoas oravam e ela entrou ali. E quando ela entrou ali, ela fez uma oração. Ninguém viu além do sacerdote. Mas aquela oração mudou a vida de Ana. Volto a dizer, você não precisa, nesse momento, saber o que fazer, que caminho tomar. Você só precisa fazer uma escolha, que é se relacionar com Deus da maneira dele e não da sua. Comece a aprender de como Jesus se relaciona. Não crie o seu Jesus particular, ele não existe. Ele é o Jesus da Bíblia, e ele se relaciona conosco. Ele é o nosso Deus tem nome, o nome dele é Jesus. Nós somos cristãos, nós não somos judeus, nós somos cristãos, o nosso Deus é Jesus. E ele tem uma maneira, e com seus discípulos ele se reunia na praia. E ele chamava aqueles homens para se reunir na praia. E sabe o que tinha na praia? O partir do pão e do peixe. Aonde há o partir do pão, e o pão já foi partilhado aqui, ó. Jesus se revela no partir do pão. Ele está se revelando, ele está dizendo, eu quero mulheres de pé, eu quero mulheres que olhem para a Bíblia e não para suas dores, eu quero mulheres que decidam por mim, porque eu vou fazer nelas, eu vou conectá-las num nível que elas não sabem qual é ainda, mas eu farei. Amém. Eu vou orar nessa hora, e se você concordar com a minha oração, e pode fazer a sua também, mas você pode mudar a sua história hoje, mudando as suas decisões. E quando o poder do Espírito encher o templo, quando as águas do santuário encherem esse lugar, certamente você vai pegar tudo que é para você e nada será desperdiçado. Amém. Pai, nós te damos graças nessa hora. Oh, Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Oh, Espírito Santo, tu és Espírito de vida, Espírito da verdade. Oh, Espírito Santo, muito obrigado por esse lugar. Muito obrigado por esse lugar cheio de filhas de Deus e filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pela igreja na terra. Obrigada por cada líder, cada pastor que está nesse lugar. Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós até aqui. Mas há um tempo, existem tempos em Ti, Jesus, existem tempos em Ti, e nós queremos um novo tempo em Ti. Espírito Santo, nos conduz a um novo tempo no Senhor, assim como Ana, Senhor, estamos nós hoje. Existem áreas da nossa vida que podem estar estéreis, existem áreas da nossa vida que nós queríamos que estivessem em outro tempo, existem áreas da nossa vida que nós gostaríamos que frutificasse. Senhor, nós estamos como Ana, nós estamos dizendo que precisamos do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a um novo tempo com Deus, nos ajuda a um relacionamento genuíno, não religioso, não denominacional, mas genuíno com Jesus. Oh, Senhor, nós chamamos sobre nós o governo do Espírito Santo. Senhor, eu te entrego cada família que está aqui representada, cada mulher, cada ventre, elas têm ventre, Senhor, elas têm um ventre. Eu apresento os ventres, eu apresento as mentes de cada mulher aqui, em nome de Jesus Cristo, e eu declaro como igreja na terra, o governo do Espírito Santo sobre nós, um novo tempo com Deus, um novo tempo, não um tempo de festa, não um tempo de entretenimento, mas um tempo de intimidade e profundidade. Mulheres profundas em Deus, mulheres que desejam o Senhor, mulheres que entendem que tudo vem dele e volta para ele, mulheres que vão se levantar nos seus quartos, elas não vão para os púlpitos, elas já existem, elas estão escondidas. Elas estão escondidas, Senhor. Espírito Santo, essas mulheres, elas estão aqui, elas estão escondidas. Mas o Senhor levantará cada uma no tempo certo. Nem todas irão para os púlpitos,
mas todas elas mostrarão Jesus Cristo, Senhor, como igreja na terra. Eu libero essa palavra sobre a vida delas. Eu declaro toda enfermidade que limita, toda ideia mentirosa do diabo, toda manipulação de mente, seja cancelada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Todo demônio que manipula, todo demônio de depressão, todo espírito de enfermidade, eu declaro pela santa palavra de Deus e o nome de Jesus, saia agora dela, da mente, dos pensamentos, da visão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a liberdade. A Bíblia diz, onde está o Espírito, há liberdade. Nós declaramos mulheres livres, filhas livres, filhas livres, filhas livres, 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 livres na mente, livres na mente. Pai, em nome de Jesus, haverá renovação de mente a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia, conexão entre elas. Espírito Santo, faz conexão. Levanta as Isabéis para as Marias. Levanta, dá a cada uma a Isabel. Dá a cada uma. Há uma Isabel para cada uma aqui. Dá uma Isabel para cada uma. Dá uma Isabel, Senhor. Dá uma parceira. Dá uma amiga de verdade, que vai estar junto na gestação do novo tempo. Uma Isabel que vai estar junta no tempo de gestação. Uma Isabel que vai estar junta no tempo que Jesus nascerá genuíno, na vida, na casa, nos relacionamentos. Mas pastor, eu já sou crente há tantos anos. Mas você tem Jesus como Salvador. E hoje Ele está dizendo que quer ser o seu Senhor. Declaramos sobre nós e nossos lares o senhorio de Jesus. E declaramos que esse altar aqui, ele está cheio do governo do Espírito Santo. E que esse seminário terminará da maneira que o céu quer. E aquelas que participaram da organização desse seminário, elas receberão o que semearão. Haverá um novo tempo nesse lugar. Novas mulheres, mulheres que se levantam em Deus, mulheres que se levantam debaixo do governo do Espírito, mulheres que abrirão seus olhos. Abre os olhos delas, Espírito Santo, abre os olhos, há mais de Deus para você. Há mais de Deus que seus problemas, há mais de Deus do que suas dores, há mais de Deus, o seu Deus é maior. Não escute a Penina, cale-se toda a Penina, em nome de Jesus, cale-se toda a Penina, em nome de Jesus. Que se levante o governo do Espírito. Espírito Santo, obrigado por hoje. Obrigado pelo teu infinito amor por nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir mais forte.